nome é Marco Antônio Pereira, eu sou diretor do filme Favela do Papa. Esse filme conta uma história de remoção que já vem acontecendo no Rio de Janeiro desde os anos 60. Já teve assim algumas remoções que foi a Favela do Pasmado, Catacumba, Praia do Pinto, Planetário, tiveram algumas remoções que foram acontecendo nessa época. E aí essas remoções chegaram ao Vidigal em 1977. Teve uma tentativa antes, em 1950, na década de 50 também, mas o importante desse filme conta essa história da remoção na década de 70. Bate, bate, palma, abre a roda. Dia 25 de outubro de 1977. A favela do Vidigal vai ser removida. A ordem foi dada ontem às 5 da tarde para que os moradores de 170 casas que ficam entre a Gruta da Imprensa e o Hotel Sheraton saíssem hoje pela manhã. Todos foram apanhados de surpresa. A Favela do Papa foi selecionado para a mostra não competitiva, né, do É Tudo Verdade, o Estado das Coisas. E passando o olho aqui pelos filmes selecionados para essa mostra, a gente tem um filme sobre políticos, com pessoas relacionadas à política externa dos Estados Unidos. A gente tem um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente tem um filme sobre a guerra na Ucrânia. A gente tem um filme sobre a Angela Merkel. A gente tem um documentário do Jorgen Lett sobre pombos em Nova York. Temos um filme sobre a Rua Aurora, aqui em São Paulo, e temos o seu filme, né? Eu não me lembro, assim, de tamanha diversidade, digamos assim, de filmes nessa mostra, o Estado das Coisas, do É Tudo Verdade. Assim, o que você sentiu quando você foi selecionado para o festival também, e quando você se viu aí no meio desses filmes aparentemente tão díspares, mas se a gente for considerar essa questão da resistência que você falou, talvez sejam filmes que, no fundo, estão falando ali também da resistência, né? Exatamente. Foi uma honra para mim participar do É Tudo Verdade. É um festival extremamente importante, é um dos festivais mais importantes do mundo do documentário. E assim, estar nessa mostra, assim, mais honrado ainda, porque tem dois filmes brasileiros e cinco filmes gringos, sabe? Então, assim, é bacana porque o mais importante que eu acho nessa história é contar a história do Vidigal, sabe? Porque é uma história de uma comunidade que eu circulo nela já tem 10 anos, assim, tem algumas pessoas ali que, para mim, acabaram se tornando como família. O Nós do Morro é uma importância muito grande lá, entendeu? Então, acho que com isso a gente consegue mostrar essa luta para uma difusão muito maior, né? Então, assim, uma honra enorme, muito feliz com essa surpresa, obviamente, né? Quando você fala do Papa, né? Eu adorei o título, tanto que quando eu li, eu falei Favela do Papa. Pô, que favela é essa? Eu não conheço. O Rio de Janeiro, né, tão grande assim, pra gente que é de São Paulo, né? É tão difícil conhecer os lugares. E depois que eu entendi, na verdade, você está falando do Vidigal. E o Vidigal eu conheço, até fiquei hospedado uma vez num albergue ali, bem na entradinha ali do Vidigal. E aí que eu entendi a história do Papa. Falei, cara, que demais essa história, né? Agora, você acha que, por outro lado, o teu filme também revela, né, a hipocrisia da política no Brasil, porque não fosse essa bênção do Papa, né, não fosse essa ação muito efetiva ali de parte da Igreja Católica, provavelmente a favela não existiria mais, né? Porque ali é uma faca de dois gumes, né? A gente teve ali, digamos assim, entre aspas, um final feliz, mas por outro lado, assim, se não fosse o Papa ali, provavelmente a favela tinha ido abaixo, né? Vamos só deixar claro que não é a favela como um todo, e realmente seria a parte de baixo, que eles chamam de 314, que é a parte do 14, que ali é ao lado da Niemeyer, onde, obviamente, tem um acesso mais fácil à especulação imobiliária, obviamente que olha com isso com um cifrão já claro nesse sentido. Agora, o que acontece é o seguinte: a gente não sabe se o Papa coroou, se sem o Papa acontecia ou não acontecia. Eu quero colocar que eu acho que a resistência foi tão forte que talvez nem o Papa
até que se o Papa não tivesse ido na comunidade do Vidigal, porque parece que tinha um outro envolvimento de levar ele para outra comunidade, que estava tudo arrumadinho, bonitinho. Eles conseguiram, uma luta da pastoral, muito importante isso, junto com os moradores, de levar o Papa lá. Então, foi uma consagração, ponto. Eu conversando com a comunidade, principalmente com os entrevistados, as pessoas que participaram ainda, alguns já não estão mais com a gente, mas os que estão com a gente, eles falam muito nessa questão do Papa, que sendo a favela do Papa, ninguém vai mais remover a favela do Papa. Imagino se é uma manchete internacional no outro dia. Mas, assim, eu acho que a resistência foi tão forte que eu não tenho essa certeza nesse sentido. Mas foi muito bem-vindo. O Papa se emocionou muito. Tem uma história muito interessante que eu gostaria de contar, assim, que aconteceu assim. A minha família é uma família mineira bem católica, lá, tradicional lá em Minas. E minha mãe é muito devota à questão da Igreja Católica e tudo mais. E eu lembro que eu tinha assim, mais ou menos 17 para 18 anos, e o Papa ia passar pela Delfim Moreira, Vieira Solto, Nossa Senhora de Copacabana, que a classe média toda queria ver o Papa passar e dar um adeuzinho. E ele se emocionou tanto com o Vidigal que ele perdeu o horário, ele teve que mudar, remexer na agenda dele, e ele não passou pela classe média alta. Ele saiu direto pelo Leblon e foi direto para um outro compromisso que ele tinha, e essas pessoas ficaram ali na espera. Então, uma história que eu, por acaso, participei, sim, vi ali naquele movimentação, e é isso, assim, ele foi importante. O mais importante nisso tudo, que eu acho que foi assim, a pastoral da favela se reconciliou, se estruturou em busca de um objetivo maior, e a partir daí eles conseguiram se reestruturar numa época ainda que estavam saindo da ditadura. Então, assim, como eu volto a falar, o processo fundiário foi mudado. E as organizações sociais das comunidades também começaram a se tornar mais ativas em função de uma vitória jurídica de uma estrutura de uma comunidade. Agora, o que está encabulando os moradores, e nós da associação, é que é só essa faixa da beira da avenida. Eles citam que está em perigo a área. E eu mostro a área mais perigosa, entendeu? Mais perigosa que lá não foram. Essa história começou, né, da remoção do Vidigal, e que eu participei dessa luta e tal, e transformei aquela coisa num roteiro de cinema. E aí ganhamos essa sentença, todos nós. E foi um dia de vibração, de felicidade muito grande. Foi tudo trabalhado nessa linha, assim, ó. Eu nem me lembro se no momento do Papa os documentos já estavam oficializados, tá? Mas eu sei que a coisa foi construída de tal maneira que era assim, era uma situação emblemática, isso era o carimbo oficial. Você tem noção da importância que o teu filme digamos assim, uma quebra de paradigma da narrativa tem justamente para as favelas? E eu diria assim, não só no Rio de Janeiro, mas a gente aqui em São Paulo enfrenta um problema muito, muito grave de falta de moradia. Semana passada o prefeito disse aqui que rua não é casa, né? Então, o padre Júlio, aqui em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti, vai entrar na justiça contra o prefeito, que o prefeito quer remover a barraca do pessoal que está na rua, que não tem para onde ir. Então, a gente tem um problema de moradia crônico no Brasil e principalmente nas grandes metrópoles. Agora, eu senti que o teu filme ele ajuda a mudar um pouco esse olhar, sabe, muitas vezes sobre a favela, para quem não é do Rio. Isso era algo que te preocupava? Isso era algo que você queria também com o teu filme? Mudar um pouco essa narrativa que a gente está acostumado? Porque, né, o nosso antigo presidente, né? Eu falo antigo com orgulho, mas porque ele já foi embora. Ele tinha essa visão de que só tem bandido na favela. E o teu filme ele muda isso, né? Ele ajuda a humanizar as pessoas que estão ali, e muitas não estão ali porque querem, né? Elas estão ali porque não tem para onde ir, não tem outro lugar para ocupar, né? Houve um despacho imediatamente para remover algumas casas ali à beira da Niemeyer, que é uma avenida aqui no Rio de Janeiro, muito bonita, de frente para o mar e tudo mais, e de um dia para o outro. Pegaram lá alguns moradores assim, em cima da hora
a começar essa remoção no outro dia. Então, é o seguinte, existiu uma resistência forte dos moradores, junto com a associação comunitária. Eles começaram a unir e mexer os pauzinhos deles em busca de uma resistência, entendeu? Isso acontece na vida das comunidades, das favelas. Eles sempre vivem em resistência. Principalmente aqui no Rio, que algumas favelas da zona sul do Rio de Janeiro têm uma vista magnífica para o mar e tudo mais, então existe uma questão de especulação imobiliária. Inicialmente, essa remoção foi no intuito de salvaguardá-los por algum tipo de desmoronamento, alguma coisa nesse sentido. Mas, no fundo, não era nada disso. Eles se reuniram, começaram a buscar, sentaram com algumas lideranças que moravam na comunidade também, tinham uma relação com o asfalto. Inclusive, o Sérgio Ricardo, o músico Sérgio Ricardo, morava no Vidigal também, nessa época, porque o Vidigal, para quem não conhece, é uma comunidade que tem uns prédios ali, bem embaixo da favela, como se fosse assim, uma comunidade, um loteamento formal a questão da formalidade e a informalidade que tem da cidade formal e a cidade informal que existe na comunidade do Vidigal. O Sérgio Ricardo morava ali, ele tinha uns contatos aí, mais outras lideranças buscaram a pastoral, a igreja especificamente, ainda estava se formando a questão da pastoral de favelas no Rio de Janeiro, foi muito importante até essa história do Vidigal para que essa pastoral se tornasse corpo nessa época, em 1977 também. E o Sérgio Ricardo articulou alguns shows, buscando reunir alguma relação que ele tinha, os contatos que ele tinha com a imprensa, com a comunidade externa ali e algumas entidades. Então, essas entidades foram tomando corpo. O escritório de Sobral Pinto entrou juridicamente, fortaleceu. A pastoral entrou também, desenvolvendo, o Sérgio Ricardo articulou algumas lideranças, e a coisa foi se desenvolvendo e foi uma grande vitória popular pelo direito de morar. É mais ou menos isso, quase conta o filme. E depois foi consagrado com a viagem do Papa João Paulo II no Brasil. A pastoral aproveitou essa viagem, que ele tinha uma vontade de conhecer uma comunidade, ir numa favela, e eles tentaram e conseguiram desenvolver para que ele visitasse o Vidigal. Isso foi uma questão assim, de uma aliança, inclusive ele doou o anel dele, então, no fundo, foi literalmente a aliança da Igreja Católica junto com a comunidade ali, e com isso a comunidade ficou mais tranquila, porque quem ia de novo tentar remover a favela do Papa? Então, a história conta nesse sentido, mas é muito importante falar que a luta foi dos moradores. Eles conseguiram, eles lutaram, eles foram atrás, e isso foi um marco na questão fundiária do Rio de Janeiro, porque a partir daí as remoções, e acontece hoje em dia, obviamente, entendendo, se tornou por questão judicial. Não era mais uma coisa de cima para baixo, política ou alguma, geralmente também, entre aspas, uma especulação imobiliária, que foi o que aconteceu lá no Vidigal. Então, o Papa só coroou. Ele chegou ali, só coroou uma vitória popular que aconteceu de 1977, uma luta que demorou alguns meses, e até a coroação do Papa em 1980. Paralelo a documentário, eu trabalho também com planejamento urbano. Trabalhei um tempo com alguma questão assim de entendimento de como se cria uma cidade, como se desenvolve uma cidade, como se faz planos diretores de cidades, principalmente essas cidades que estão mais novas, que são criadas há pouco tempo e não têm 200, 300 anos, que já tem uma força histórica na questão. Eu vejo essa questão de moradia, Pedro,
da seguinte maneira: o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Esse ponto reflete hoje em dia nas favelas. Porque se tivesse feito um trabalho, como vários outros países, de reforma agrária, colocando o homem no campo, buscando a agricultura familiar, trabalhando nesse sentido, nós não teríamos esse planejamento urbano que existe nas periferias de cidades médias e das grandes cidades. Por quê? Além disso, não teve nenhum planejamento urbano do governo na questão de habitação pública. Teve alguns, BNH, um tempo atrás, fizeram algumas remoções, como estavam arbitrando levar para Santa Cruz, longe de uma série de coisas, sem nenhuma dignidade. Nunca teve dignidade com o pobre e com a moradia. Então, eu acho que o grande problema está nesse sentido, e isso acarreta um dano social muito grande para a cidade. E acho que, como essa questão do governo fica 4 anos e tudo mais, entendeu? Não consegue desenvolver um trabalho mais pontual nesse sentido, para realmente desenvolver um projeto habitacional. Obviamente, tem governo que trabalha um pouco melhor isso, tem governo que não, mas isso está com uma doença muito antiga. Então, assim, nós estamos agora enxugando gelo, entendeu? Num país desigual como o nosso, entendeu? Uma desproporcionalidade dos maiores do mundo em questão de renda e tudo mais. Então, nós estamos enxugando gelo. Tem uns que tentam agitar. Agora tem a questão climática, que é uma questão muito importante, que estão atingindo as comunidades. O racismo ambiental é uma coisa forte que está acontecendo hoje em dia, e a gente precisa de mostrar isso. Acho que o filme coloca nesse sentido. Hoje em dia, a questão climática está se falando, mas quando se fala de tantas mortes por ano, geralmente atinge o preto pobre favelado. Entendeu? Então, basicamente, isso que é importante o governo pegar essa rédea, tentar fazer um planejamento de longo prazo e tentar melhorar um pouco essa relação que tem das periferias e das comunidades no Brasil inteiro. Sua Santidade, João Paulo II, veio abençoar um trabalho oriundo de uma classe baixa, mas que sempre lutou. Favelado lhe deseja muita paz e muito amor. Favelado lhe deseja muita paz e muito amor. Um abraço a todos. Muito obrigado.